Dando continuidade na nossa correção, vamos falar da questão número 26 agora. Na questão 26, nós temos uma situação um pouco diferente. Aqui nós temos duas cargas e um ponto no meio deles. A questão fala assim: determine as características do vetor campo elétrico resultante no ponto C nas seguintes situações. E aí na letra A traz essa situação que eu estou desenhando aqui. Primeira coisa que eu organizei aqui foi os valores. Ele colocou para a gente a distância como sendo 20 centímetros, já corrigi, coloquei em metros. Então, ficou 2 vezes 10 a menos 1 em metros. Aqui também. Essa carga Q1 estava como menos 10 a menos 1 microcoulombs. Lembrando que o micro não é a unidade padrão, eu troquei. Observa, 10 a menos 1 vezes 1 micro significa 10 a menos 6. Multiplicação de valores com base 10, eu vou somar meus expoentes. Menos 1 mais menos 6 fica menos 7. Ok. Dessa maneira, eu tenho que a minha carga 1, do mesmo jeito que minha carga 2, vão ficar valendo 10 a menos 7 coulombs. Eu fiz aqui também no meu desenho uma análise dos meus vetores. Presta atenção. A carga 1, sendo ela positiva, o vetor campo elétrico 1 aponta contrário a ela, porque uma carga positiva, as linhas de campo elétrico saem dessa carga. As linhas de campo para uma carga negativa, elas estão entrando nessa carga. Então, o meu E2, ele aponta em direção à minha carga negativa. Para descobrir o meu campo elétrico resultante aqui nessa carga, eu terei que fazer o cálculo da minha carga elétrica 1, o meu campo elétrico 1, e o meu campo elétrico 2. Então, eu montei aqui as duas formulazinhas já. Para calcular o campo elétrico 1, eu vou fazer aqui 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 7, dividido por a distância que estava em centímetros, mudei para metros, que vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Dessa maneira, vai ficar E1 igual a 9 vezes 10 ao quadrado, elevado sobre 4 vezes 10 a menos 2. E1 é igual a... E1 é igual a 2,25 vezes 10. Na divisão, a gente soma esse expoente que está negativo, porque na divisão eu faço o de cima menos o de baixo. Então, 2 menos 2 vai ser 2 mais 2. Então, eu vou acabar somando os dois expoentes. Então, ficou 10 a quarta Newton por Coulomb. Lembrando que, por garantia, eu vou escrever aqui no cantinho, ó. Aqui é 2 menos o valor de baixo, que é menos 2. Então, ficou 2 menos menos 2, ficou 2 mais 2, eu acabei somando, virou 4. Ok, calculei o E1. Agora, eu vou calcular quanto que vale meu E2. E2 vai ficar o K é 2. 9 vezes 10 a nona, vezes. Aqui, o sinal não interfere em nada, porque nós falamos sempre em módulo. A distância, que vale 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, vai dar a mesma coisa da questão anterior. O E2 vai ser 2,25 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Achando quanto que vale o E2. Para finalizar essa questão, nós precisamos discutir o seguinte: como é que eu vou fazer a soma vetorial? Lembrando que mostrei aqui anteriormente que eu tenho dois vetores,
Os dois vetores estão apontando para o mesmo lado. Então, para achar o meu E resultante no ponto C, eu terei que fazer o 1 mais o 2. Por quê? Porque o campo elétrico resultante, quando eu tenho cargas, né, que vão formar vetores que vão para o mesmo lado, o vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores. Então, o EC vai ficar igual, nesse caso, 2,25 vezes 10 à quarta, mais 2,25 vezes 10 à quarta. O campo elétrico no ponto C vai ficar 4,5 vezes 10 à quarta. Unidade de medida, coulombs. Então, nosso campo neste ponto ficou sendo 4,5 vezes 10 à quarta. Para fazer a letra B, a ideia é parecida. Letra B, nós temos aqui uma situação em que eu tenho duas cargas que estão nos vértices de um triângulo. Tem a carga A e a carga B. A carga A, ela tem um valor positivo de 3 vezes 10 a menos 4 coulombs. Então, essa carga é positiva. Essa carga é negativa. Gente, lembrando que a grande sacada, tá, dessas questões de campo elétrico, quando eu tenho mais de uma carga, é fazer a análise dos vetores de cada uma dessas cargas. Então, aqui, ó, letra B fala assim, no ponto C da figura, sendo que A, B e C são vértices de um triângulo equilátero de lado 30 centímetros. Já vou pôr aqui, ó, o lado é 0,3 em metros, ou 3 vezes 10 a menos 1 em metros. Ok. Então, todos os lados valem a mesma coisa. Primeira coisa, eu vou ter que calcular o meu EA e terei também que calcular o EB. EA, K, vou usar a carga A pela distância ao quadrado. Se notarem, como nós temos aqui, novamente, cargas com o mesmo valor em módulo e a mesma distância, o EA e o EB em módulo têm o mesmo valor. Então, a carga A, 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. EA, eu não vou multiplicar aqui em cima, porque quando aqui embaixo vale 3, eu vou sair aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 10. O meu expoente aqui, eu vou fazer a conta com a parte de cima, mas a parte numeral eu vou simplificar com o meu novo da constante, por isso que eu estou deixando ele aqui para poder cortar. Dessa maneira, eu tenho aqui, ó, EA igual a 3 vezes 10, fazendo a conta do expoente. 10 a nona com 10 a menos 4, multiplicação, se somos os expoentes. 9 mais menos 4 é 5. 5 positivo, mais, né? No caso, quando eu faço 5 positivo, e eu subtraio o valor de baixo, então vai acabar sendo 5 mais o 2, que vai dar 7. Então, meu campo elétrico A vai ser 3 vezes 10 à sétima newtons por coulomb. Este é o meu EA. O meu EB vai dar a mesma coisa. EB, 9 vezes 10 a nona, vezes 3, vezes 10 a menos 4, dividido por 3 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado. EB é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 9
vezes 10A menos 2. Então, a gente já sabe que o EB vai ter o mesmo valor que o EA. Então, ok. Essa questão acabou? Não. Nós vamos fazer agora, deixei para fazer no final, a nossa análise de vetor. Por que nós temos que fazer uma análise de vetor aqui? Para saber como é que vai ficar o meu vetor resultante. Presta atenção no que nós temos. Nós temos aqui o meu campo elétrico em relação à minha carga A. Carga A sendo positiva, ela vai gerar no ponto C uma linha de campo elétrico que está saindo em relação àquele ponto. Então, aqui, ó, em relação ao meu ponto A, a linha sai, porque as linhas de campo saem das cargas positivas. Então, para cima, surge meu EA. O meu EB vai surgir para baixo. Por que ele vai surgir para baixo? Porque tendo aqui, gente, uma carga negativa, as minhas linhas de campo tendem a entrar nessa carga negativa. Então, eu vou ter dois vetores que formam um ângulo θ entre si. A gente ainda não sabe quanto que vale esse ângulo. Vamos lá pensar na trigonometria. Sendo um triângulo equilátero, todos os ângulos internos vão valer 60 graus. Então, eu já sei que o meu θ vai valer 120. Então, aqui, quando eu tenho dois vetores que formam um ângulo entre si, a gente vai resolver aqui usando a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo vai ser o quê? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno, neste caso, de 120. Tem uma regrinha que ajuda muito nessas horas. Se eu tiver dois vetores que têm mesmo módulo e entre eles o ângulo for de 120, o vetor resultante vai ter o valor deles. Mas para quem não sabe, a gente consegue também resolver essa continha por garantia. Então, é possível resolver. Vou resolver aqui, ó. R ao quadrado é igual a... O A vai ser 3 vezes 10 a menos 7. Mais 7, desculpa. Ao quadrado, mais 3 vezes 10 à sétima ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 10 à sétima, vezes 3 vezes 10 à sétima, vezes cosseno de 120, que vale menos meio. R ao quadrado vai dar 3 ao quadrado, 9, 10 à sétima ao quadrado, 10 elevado a 14, mais 9 vezes 10 a 14, menos, aqui eu vou fazer 2, está multiplicando, com 2 dividindo, se cancelam. 3 vezes 3, 9, vezes 10 elevado a 14. Resultante vai ser a raiz de 9 vezes 10 a 14. Por quê? Porque tem um mais e um menos, eles se cancelam, sobrou só um. Então, dessa maneira, o vetor resultante, neste caso, vai ser raiz de 9, 3. Quando eu faço raiz quadrada de uma base 10, o meu expoente sai pela metade. Então, vai ser 10 elevado a sétima. Este é meu campo elétrico resultante no ponto C. 3 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Encerramos essa questão.